Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. As coisas em psiquiatria, elas são muito dinâmicas. Em geral, as pessoas perguntam ou questionam: é uma coisa parada, ficar só conversando com a pessoa? Não, pelo contrário, é extremamente dinâmico. Cada pessoa introduz um novo personagem na nossa vida, uma nova maneira de nós relacionarmos com ele, uma questão nova, é um desafio novo, é uma surpresa nova, é um aprendizado novo. Regra geral, eu aprendo muito com meus pacientes, bastante até. E o que eu quero tratar aqui hoje faz parte, como todas as coisas de psiquiatria, ela faz parte do repertório dos transtornos psiquiátricos sérios, ou seja, causadores de sofrimento, e ao mesmo tempo eles fazem parte daquela outra parte da psiquiatria que vira menosprezo, deboche, piada, engraçado, o depreciativo, que é o que nós chamamos em psiquiatria de transtorno obsessivo compulsivo, que as pessoas, que é abreviado com a sigla, ou aliás com o acrônimo TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É muito comum nós vermos pessoas conversando e dizendo: fulano de tal tem TOC, porque é uma pessoa muito certinha, muito organizada, gosta tudo no lugar. Ou então dizer: essa pessoa vem com uns toques, ela tem uns toques, ainda usa o acrônimo como se fosse um substantivo. Ele tem uns toques. Fora que o filme Melhor Impossível deu o Oscar a Jack Nicholson fazendo um personagem com toque grave, mas que o tom geral é de comédia. Eu ainda me lembro, pelo fato de já ser velho, ainda me lembro que nas locadoras o filme Melhor Impossível estava na seção de comédia. Ou seja, a visualização daquelas coisas repetidas se traduzia como um efeito cômico. O que é que nós chamamos de TOC? O que é o fenômeno obsessivo compulsivo? O que é o obsessivo e o que é o compulsivo dessa junção? A palavra obsessivo refere-se a tudo que pertence ao plano mental. A palavra compulsivo refere-se a tudo que se refere ao plano comportamental. A palavra obsessivo se refere todos os dois fenômenos, tanto o obsessivo, que é mental, e o compulsivo, que é comportamental, eles têm uma característica em comum. A pessoa não deseja fazer aquilo, não quer fazer aquilo, ou não quer pensar naquilo, pode até se sentir agredida pelo pensamento que ela tem, pode se sentir violentada pelo pensamento ou pelas imagens que surgem em sua cabeça, pode reconhecer a irracionalidade do ato dela de repetições por N vezes de um mesmo gesto, que é o que nós chamamos de ritual, mas a pessoa não consegue impedir. Então não é uma questão de força de vontade, como regra geral as pessoas se referem a quem é portador de TOC. Se você quiser, você controla. Não, não controla. O sofrimento de quem tem TOC, um TOC de médio para grave, é difícil uma pessoa compreender que não tenha TOC, ou quem conviva com outras pessoas que tenham TOC, como é o caso da psiquiatria e da psicologia. Porque ele sofre por ter o pensamento ou por ter um ritual, ou seja, ter um comportamento, e sofre por não fazê-lo. Ele está sempre sofrendo, ou porque tem o pensamento, ou porque tenta tirar o pensamento, ou porque está fazendo determinado sequência de gestos, ou porque ele está impedido de fazer. Essa conjunção de fenômenos que são da esfera mental com a esfera comportamental é que juntos faz o que nós chamamos de transtorno obsessivo compulsivo. As coisas podem não acontecer dessa forma, pode haver pessoas como há
que os fenômenos obsessivos, ou seja, no plano mental, as ideias obsessivas, ideias que são contrárias ao que a pessoa quer, pensa, deseja, mas não consegue tirar da cabeça, como se fosse independente, pode ter só essas ideias e não ter o lado comportamental, e vice-versa. Pode haver pessoas que têm só o lado comportamental e não tem o lado mental, ou seja, ter apenas rituais compulsivos e não ter ideias obsessivas. Mas isso pode mudar ao longo da vida. No histórico de vida da pessoa, pode passar por períodos diferentes. E, na maior parte das vezes, o fenômeno do transtorno obsessivo-compulsivo se inicia muito cedo. Mas por se iniciar muito cedo e por ser uma coisa de difícil socialização, é difícil uma pessoa comunicar ao outro que tem um pensamento que não quer pensar e não consegue tirar da cabeça. Ou tem um determinado ritual que está prejudicando ele, mas ele não consegue parar de fazer. Ritual, que nós chamamos em psiquiatria, é a repetição de uma sequência de gestos. Por exemplo, um ritual para dormir. Tem uma sequência de gestos que precisam ser, de ações que precisam ser feitas naquela sequência. Se for interrompido, há que se recomeçar e todas as vezes. E não pode ser mudada a sequência. Isso é um ritual. Então, isso pode acontecer desde cedo na vida. Mas como é que se comunica uma coisa? Como é que eu digo a alguém que eu não consigo controlar o meu pensamento ou que eu não consigo controlar minhas ações, sem que isso pareça ou engraçado ou pareça maluquice? Como é que você não controla seu pensamento? Como é que você não controla o que faz? Então, por isso leva muito tempo, até que já atinge um nível de gravidade capaz de fazer a pessoa se deslocar para buscar um tratamento ou se tornar tão visível para os outros que as pessoas reconhecem que tem algo errado, alguma coisa acontecendo ali. Mas, na maior parte das vezes, o histórico de uma pessoa que tem a TOC é um histórico longo, que se inicia cedo, às vezes desde a infância e juventude, e muitas vezes só vai ser diagnosticado e, por consequência, tratado depois de 10, 15 anos de evolução, deixando uma marca profunda na pessoa de sofrimento que vai se traduzindo por um humor depressivo, muitas vezes, que se associa pela perda geral da qualidade de vida da pessoa, já que a vida fica cada vez mais limitada. Então, o que nós chamamos de TOC é a presença na pessoa de pensamentos, coisas da esfera mental, tipo fazer operações mentais, somas de número, pareamento de coisas, se pensa uma determinada coisa, tem que se pensar outra. E o que nós chamamos de atos compulsivos são atos que a pessoa se sente obrigada a fazer, ainda que não reconheça a utilidade dele. Então, o que eu vou dizer é algo esquemático. Então, eu acabei de fechar a porta, que eu me despedi de um paciente, sei que a porta está fechada, mas tenho o pensamento que ela está aberta. Eu sei que está fechada, mas sinto que ela esteja aberta. Isso começa a me causar uma angústia, em que eu tenho que me levantar, me dirigir à porta, experimentar o trinco, e na hora em que eu me viro de costas para regressar aqui à minha cadeira, a sensação voltar. Mas será que eu escutei direito o trinco? Essa persistência de uma dúvida contínua que nunca se aplaca, limitada, isso, a gravidade do toque depende da quantidade de tempo que a pessoa investe para lidar e lutar, que é lidar e lutar com os fenômenos obsessivo-compulsivos, e o grau de sofrimento pelo tempo e pelo teor dos pensamentos. Porque muitas vezes os pensamentos são de natureza ofensiva ou agressiva para a pessoa, em que a pessoa não quer pensar aquilo, mas não consegue tirar da cabeça. Não é que ele se sinta obrigado a pensar, ele não consegue tirar da cabeça. Do mesmo jeito, ele sabe que a porta está fechada, mas a sensação contínua de dúvida o impede de ficar bem. Ele é obrigado a levantar-se
e fechar a porta, ainda que ela esteja fechada. Mas essa sequência contínua ao longo do tempo vai se traduzindo, a gravidade é medida, nós calculamos a gravidade, a repercussão na vida da pessoa, por esse tempo despendido e pelo grau de sofrimento e de limitação que a pessoa passa a ter. Até a década de 80, mais ou menos, não havia tratamento nenhum específico para toque. Havia paliativos. E não tendo tratamento específico, regra geral, só se diagnosticava toque gravíssimo. A partir da década de 80, gradualmente uma série de medicações começaram a ser usadas com efeito prático importante para o tratamento do toque. E hoje é mais fácil nós diagnosticarmos precocemente, ou seja, com menos tempo de evolução, mesmo porque o fato de muitas pessoas, personalidades públicas, reconhecerem que terem toque, ajuda pessoas que têm a não se sentirem limitadas, porque é um fenômeno que geralmente a pessoa não compartilha, como eu disse antes. E ao ver uma pessoa dizer que existe, ou a pessoa que tem toque nunca compartilhou com ninguém, diz, então não é só minha, não é maluquice minha? O termo seria esse que a pessoa pensa. Então, hoje, a possibilidade de se tratar toque mais precocemente, com intervenções medicamentosas e psicoterápicas, as duas coisas têm que andar juntas, faz com que nós possamos ter uma ação muito mais incisiva sobre esse problema, sobre essa questão. O tratamento de toque é por toda a vida, porque é um transtorno crônico, ou seja, o que nós chamamos de crônico em medicina é algo que, desde o momento que nós diagnosticamos, nós não pressupomos um fim. Então, quando nós diagnosticamos toque, nós estamos reconhecendo que, como a hipertensão é essencial, é um diagnóstico que, ao ser dado, o pressuposto é que a pessoa não se cura de hipertensão. Ela tem hipertensão e vai ser tratada de hipertensão. Antes do surgimento da cirurgia da miopia, era a pessoa que tinha um diagnóstico de miopia, ou astigmatismo ou hipermetropia, sabia que ia ter que usar óculos por toda a vida, porque são instrumentos que a medicina usa para corrigir, mas não curar, para tratar e não curar. Então, o diagnóstico de toque se traduz na prática por um tratamento de longuíssimo prazo. É possível se manejar as doses, o auxílio psicoterápico, a contrapartida psicoterápica é importante para a pessoa aprender a lidar, além da ajuda medicamentosa, importante, fundamental e necessária, ela precisa também ter, eu vou usar um termo bem simplório, seus truques para lidar com as ocorrências, seja do fenômeno obsessivo, seja do fenômeno compulsivo. Eu espero que para as pessoas que tenham, isso não é uma informação nova, e para as pessoas que nunca tenham sido diagnosticadas, ou para as pessoas que convivem, reconheçam e conheçam, em primeiro lugar, conheçam e reconheçam que é um fenômeno que pode ser tratado, pode ser, o sofrimento da pessoa pode ser diminuído e o custo existencial da pessoa que tem toque é muito alto. Portanto, tratar-se passa a ser uma grande vantagem. E é muito recente, é da década de 80 para cá que nós tratamos toque. Antes da década de 80, o diagnóstico era muito pobre, o tratamento era muito pobre de resultados. Espero que haja sido interessante para vocês isso. Tchau.